Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser. E Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Muito bem, estamos no ar pela TV Litoral Sul, canal 20 da NET, também através do nosso site pergunteaodoutor.com e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor SC. Assustador e empolgante ao mesmo tempo. Assim pode ser descrita a vida de quem convive com o transtorno bipolar. Entender os contornos da doença é compreender as fronteiras que mais parecem uma corda bamba e que permeiam o cotidiano de quem sofre com o problema. Mas será que todas as mudanças de humor e de comportamento estão relacionadas com esse transtorno? Hoje nós vamos conversar com o médico diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faia, e você vai saber o que é o transtorno bipolar, o que ele tem a ver com a depressão e como tratar um problema grave como esse. Dr. Gustavo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos os telespectadores. Doutor, vamos falar então deste assunto que é o transtorno bipolar. Aliás, no último dia 31 de março, foi, na verdade, é uma data instituída como o Dia Mundial do Transtorno Bipolar. O que é o transtorno bipolar, doutor Gustavo? Então, Rinaldo, o transtorno bipolar, ele é uma doença que a pessoa alterna, como o nome diz, dois polos distintos de humor. Então, a pessoa varia o seu humor, ela tem uma alternância de humor entre dois polos. Os polos principais são o polo depressivo, e o polo eufórico. Certo. Polo da euforia, ou o polo que a gente chama da mania. Essa pessoa, ao longo de sua vida, ela vai transitar entre esses polos. É importante também ressaltar que a pessoa ela apresenta períodos de normalidade entre essas alternâncias de humor. Porém, com o passar dos anos, o que ocorre é que esse período de normalidade vai cada vez se reduzindo mais, até que chega um ponto que a pessoa alterna quase que constantemente entre o polo da euforia e o polo da depressão. Doutor, qual é a diferença entre o transtorno bipolar e a depressão, então? Vamos, essa diferença, doutor. Então, Rinaldo, é bastante comum as pessoas confundirem o transtorno bipolar com a depressão, ou mesmo a depressão com o transtorno bipolar. O que caracteriza o transtorno bipolar é a presença de um quadro de euforia ou quadro de mania característico. Esse quadro de euforia, ele tem uma série de critérios diagnósticos, e ele tem que persistir por no mínimo 7 dias, ou que a pessoa tenha que ter sido internada ou que necessite internação num período menor que esses 7 dias. Então aí a gente diferencia e caracteriza o que é o transtorno bipolar. O que acontece muito, algumas vezes as pessoas confundirem a depressão, que aí sim é um quadro unicamente e exclusivamente depressivo, que a gente chama de depressão unipolar. Elas costumam confundir com os quadros da depressão ansiosa, que a pessoa está um pouco mais irritada ou está um pouco mais agressiva, porém não tem os critérios diagnósticos da mania. Então isso pode levar as pessoas a uma confusão do que é realmente o transtorno bipolar. Então o transtorno bipolar são dois polos específicos, um polo depressivo e um polo de euforia. Ou mania. Doutor Gustavo, todos atravessam na vida fases de grande euforia e de grandes tristezas. Como diferenciar o quadro normal do patológico? Então, Aguinaldo, a gente transita ao longo da nossa vida por linhas de humor. Então a gente tem as linhas que a gente determina como sendo linhas de eutimia. Então é normal, muitas vezes ao longo do meu dia, eu ter uma variação de humor e ficar um pouco mais triste ou um pouco mais deprimido. Um exemplo, estou saindo de casa de manhã cedo, já quando eu saio de casa, chego para pegar o meu carro, eu vejo o pneu furado. Aí, tudo bem, troco o pneu do carro,
Entro dentro do carro, a bateria acabou. O carro não pega. Então, com certeza é algo que eu vou ficar triste. E deprimido naquele momento. Uma depressão do humor. Transitória. Naquele momento, transitória. O que faz a diferença do patológico é que esse período depressivo, ele tem que durar por no mínimo 12 dias. Tá? Então, eu deixo de ser algo transitório e passo por uma duração de 12 dias como um mínimo para ser critério diagnóstico. Tá? Então, essas variações elas vão ocorrer ao longo do dia, de uma forma normal, uma normalidade. Outro exemplo, meu pai faleceu. Quem é que não vai ficar triste com o falecimento do seu pai? Claro. Então, o que acontece nesse momento, eu vou manter um período de tristeza maior que a labilidade emocional, que é a variação diária do humor, porém eu não caracterizo como sendo transtorno bipolar ou não caracterizo como sendo uma depressão patológica. Tá? A depressão patológica, ela teria que ter uma duração maior que 12 dias. Doutor Gustavo, o que causa o transtorno bipolar? Então, Agnaldo, o transtorno bipolar, ele não tem uma causa específica. A gente tem uma carga genética que a gente carrega conosco. Porém, ao longo da vida, a gente vai enfrentando alguns gatilhos. E esses gatilhos são o que faz desencadear o transtorno bipolar. Tá? Um exemplo disso. Eu sou um estudante, estou com mais ou menos 20 anos de idade, passei no vestibular, vou mudar de cidade e morar numa cidade totalmente desconhecida, num lugar que eu não tenho o mínimo conhecimento, vou para uma faculdade estranha, eu não conheço as pessoas e eu não sei onde eu vou morar e o que realmente eu vou estudar. Isso seria um importante gatilho, por quê? Porque ele é um fator de estresse grande, numa idade que apresenta o desencadeamento do transtorno bipolar. Eu posso ter a genética, enfrentar isso e não desencadear o transtorno do humor bipolar. Porém, eu posso ter essa genética, enfrentar isso e desencadear o transtorno do humor bipolar. Por outro lado, não são somente fatores de estresse que desencadeiam o transtorno bipolar. Eu posso ser agora uma pessoa que mora no interior de uma cidade pacata, que não tem violência nenhuma, está tudo correndo bem na minha vida, todas as minhas condições sociais, econômicas, todas supridas, e mesmo assim, estando naquele local, eu posso desencadear o transtorno do humor bipolar. Então, os gatilhos, eles não são bem conhecidos. Porém, se associa uma maior chance de desenvolver ou sim desencadear o transtorno bipolar devido aos gatilhos de estresse. Porém, não é só isso que vai fazer ele desencadear. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o médico diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faia, e nós estamos falando de transtorno bipolar. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Ser cliente de uma instituição financeira é muito bom. Imagine então ser dono. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa que oferece serviços financeiros de modo mais simples e vantajoso. No cooperativismo de crédito, seguimos aquele ditado consagrado: juntos somos mais fortes. E é assim, com a participação de todos, que todos ganham. Venha para a Unicred, a cooperativa de crédito feita para você, profissional da área da saúde, empresário, contador, professor ou magistrado. Unicred. Surpreenda-se. Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais.
Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Faça da cirurgia plástica mais que um sonho. Transforme-se. Belvívere. Excelência em cirurgia plástica. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faier, e o assunto no programa de hoje é o transtorno bipolar. Dr. Gustavo, o transtorno bipolar atinge pessoas de todas as idades ou há mais risco em alguma fase da vida? Então, Agnaldo, o transtorno bipolar, sim, ele atinge as pessoas ao longo de toda a sua vida. Ele pode atingir crianças em fase pré-escolar, crianças de 7 aos 12 anos, pode atingir adolescentes, adultos jovens, adultos e idosos. Então não teria assim uma faixa que ele não possa ocorrer ou que não possa ser desencadeado naquela faixa etária. Porém, a gente sabe que ele tem uma predileção, né, digamos assim, por ser desencadeado em algumas faixas etárias. As principais faixas etárias, tanto para homens como para as mulheres, elas variam dos 20 aos 40 anos de idade, com o maior pico de incidência delas acontecendo por volta dos 25, 30 anos de idade. Isso para o homem e para a mulher, doutor Gustavo? Isso, tanto para o homem como para a mulher. Doutor Gustavo, o diagnóstico de transtorno bipolar em crianças e adolescentes, pouco frequente no passado, cresceu bastante nos últimos tempos. O que justifica essa mudança, doutor Gustavo? Então, Agnaldo, o que justifica essa mudança é o conhecimento que a ciência passa a ter dos sintomas relacionados ao transtorno bipolar na infância. As incidências não variaram com o passar do tempo, porém, o que foi aprimorado e o que foi melhorado foi o diagnóstico. Outro fator bastante importante é que o acesso à saúde, o acesso à educação, faz com que as pessoas se preocupem mais com seus filhos, queiram entender o que está acontecendo com os seus filhos e muitas vezes acabam descobrindo que um sintoma que parece simples faz parte de um espectro maior, que seria um dos sintomas do transtorno bipolar. Doutor Gustavo, filhos de pessoas com transtorno bipolar apresentam possibilidade maior de desenvolver essa patologia? O transtorno bipolar é hereditário, doutor Gustavo? Agnaldo, ele tem uma característica hereditária, tá? E existe sim a possibilidade dos filhos de pessoas que têm o transtorno bipolar carregarem consigo essa genética e virem a desencadear isso ao longo da sua vida, tá? A incidência nesses casos ela é um pouco maior, mas porém o que a gente tem que deixar claro que não é porque existe essa genética que a pessoa vai desencadear o transtorno de humor bipolar. O transtorno de humor ele vai ser muito dependente dos fatores ou dos gatilhos de estresse que a pessoa vai enfrentar ao longo da vida. Ao longo da vida. O que tem que se ter, nesse caso, o que se precisa fazer é manter a atenção quanto à possibilidade de sintomas ou a possibilidade de alguns comportamentos estranhos e incompatíveis com a faixa etária, que a criança possa apresentar. Então isso sim deve ser um fator de preocupação.
Doutor, uma outra questão, existe uma relação entre cafeína, drogas e estimulantes com o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, muitas vezes, ele pode ser desencadeado pelo uso de psicoestimulantes. Tá? O cérebro ele passa a adotar uma condição de funcionamento, tá, patológico. Né? A droga hiperestimula o cérebro, ela vai dar alterações em neurotransmissores, ela pode lesar algumas estruturas cerebrais e pode sim desencadear o transtorno de humor bipolar. É bastante frequente e bastante comum, Rinaldo. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. O meu convidado de hoje é o diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faia, e o assunto do programa de hoje é o transtorno bipolar. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaodoutor.com e tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. No próximo bloco, vamos falar sobre os tratamentos para o transtorno bipolar. Já voltamos. Olá, hoje o informativo Hospital São José vai falar sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes. Dentro da instituição, existe uma comissão que trata sobre esses assuntos e é sobre este assunto que nós falaremos hoje. Daniela, muito obrigada pela sua participação. Queria então que a gente começasse falando sobre o que é essa comissão, o que ela faz dentro do Hospital São José e a importância, né, para que as pessoas entendam a importância sobre doar órgãos. Então, essa comissão já está dentro do Hospital São José desde 2000, né, credenciada pelo Ministério da Saúde. Todo hospital que é filantrópico, acima de 108 leitos, é obrigado a ter essa comissão atuante. E nós vamos, ao longo desses anos, aperfeiçoando a nossa comissão. Hoje a comissão ela atua tanto na detecção desses pacientes possíveis doadores, né, com a manutenção desses doadores e como também a retirada desses órgãos dentro do hospital. É uma equipe formada por enfermeiros hoje, atualmente, são 5 enfermeiras, né, e tem uma equipe multidisciplinar, que envolve médicos, psicólogos, serviço social, que dão aporte a todo esse processo que desenvolve aqui dentro do hospital. Mas, Daniela, o que a gente poderia, então, dizer para as pessoas para que elas compreendam que doar órgãos é importante? A pessoa já teve o diagnóstico, né, de morte encefálica. A partir de agora, o que elas precisam saber para entender que outras pessoas também precisam ser salvas? Primeiramente, tem que informar sua família, né? Pai, mãe, filhos, até 4º grau, que autorizam esses pacientes que possíveis morte encefálica à doação de órgãos. Não existe mais nenhum registro, nem judicial, nada que faça que eu sou doador em vida e deixei pós-morte essa é a minha decisão. São seus familiares que decidem por ti. Então isso é a roda de conversa em casa, né? Esse bate-papo, que muitas vezes é difícil tu falar da tua própria morte, né? Mas é esse bate-papo. Deixar claro que tu deseja ser um doador de órgãos. É nessas rodas de conversa familiar que a gente consegue mostrar a vontade de ser um doador. E realmente a fila de espera é grande, né? Hoje nós somos uma fila estadual, não tem só no município de Criciúma, e tem muitas pessoas necessitando, e não tem outra forma de dizer para as pessoas em casa que demonstrar essa vontade de ser um doador e mostrar que é a sua família que decide por ti nesse momento. Daniela, muito obrigada pelos teus esclarecimentos e a gente volta a conversar numa outra oportunidade. Eu que agradeço. Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até a próxima. Restaurante Sabor e Arte. A tradição e qualidade que você já conhece, agora muito próximo de você no Pio Correia. O lugar perfeito para todas as ocasiões. Do happy hour com os amigos, a um jantar com sequências de massas, risotos e carnes. Em um ambiente aconchegante e climatizado, com estacionamento próprio. Aberto de segunda a sábado, das 19 às 23 horas. Restaurante Sabor e Arte. A arte da boa mesa. Bem-vindo ao mundo do inglês para crianças Access. Curso de inglês para crianças a partir dos 5 anos. Kidsland Access. Seu filho pode ser bilíngue. Access, a escola de inglês. Criciúma 3437-5461 e 999-623033.
Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faier, e o assunto no programa de hoje é o transtorno bipolar. Dr. Gustavo, como é feito o tratamento para o transtorno bipolar? Há tratamentos eficazes para o transtorno bipolar atualmente, doutor? Sim, Rinaldo, com certeza os tratamentos são efetivos. O paciente ele consegue experimentar uma remissão completa dos seus sintomas, tanto dos sintomas depressivos como dos sintomas de euforia ou de mania. Hoje, a ciência já trabalha nisso para descobrir a cura do transtorno bipolar. Porém, hoje não se tem cura do transtorno bipolar, se tem o que a gente chama de remissão. O que é a remissão? A remissão é tirar a pessoa desse estado patológico e trazer a pessoa para um estado de eutimia, um estado de variação de humor normal. Se fosse fazer um comparativo, Aguinaldo, com outra doença que também não tem cura, mas tem remissão de sintomas, eu iria comparar essa pessoa a um paciente que tenha problema de diabetes que seja insulino dependente. Se a pessoa parar de usar a insulina, ela vai apresentar variações de glicemia. Mesma coisa o paciente que tem transtorno de humor bipolar. Se ele parar a medicação, ele vai experimentar variações do estado de humor. Porém, se a pessoa que usa insulina, ela manter o seu tratamento correto, ela vai ter uma vida normal, sem os sintomas da diabetes. A mesma coisa com o transtorno de humor bipolar. Então hoje, o que é que se diz, o que é que se fala? Que não tem a cura, mas tem a remissão. Outro fator bastante importante que as pessoas acham, de uma forma preconceituosa, existe a acusação na sociedade que a pessoa é viciada nesse tipo de medicamento. A mesma comparação para uma pessoa que usa insulina, claro, e pode ser ocupada. Se ele parar a insulina, ele vai ter as variações de glicemia. E não é por conta disso que ele seja viciado na insulina. É a mesma coisa a medicação utilizada para o transtorno de humor bipolar. Que fazer? Procurar um médico, buscar a orientação correta, buscar o tratamento correto, o tratamento efetivo, e fazer a manutenção correta desse tratamento. Aí sim as pessoas com certeza vão ter uma vida normal, com qualidade de vida normal. Doutor, e quais seriam as consequências se a pessoa não tratar o transtorno bipolar? Então, Aguinaldo, o transtorno bipolar, como lá a gente caracterizou, ele tem dois polos de variação, que é o polo da euforia e o polo da depressão. Porém, as pessoas inicialmente, elas experimentam um estado de eutimia, um estado de normalidade grande. Então ela pode ter os sintomas da euforia, pode ter os sintomas da depressão, porém ela pode ficar por um período longo de tempo na eutimia ou na normalidade. O que acontece quando esse transtorno ele não é tratado é que esses períodos de normalidade eles vão se encurtando. Cada vez mais curto esses períodos, até que chega um momento que a pessoa ela fica ou num estado de euforia ou num estado de depressão, com alterações ou com as variações desses dois estados, entre esses dois estados. A medicação no período de eutimia, ela também é importante ser utilizada, porque para garantir que esse período de eutimia se permaneça ou que fique nesse estado, que não haja mais a variação nem para o polo da euforia, nem para o polo da depressão. Doutor Gustavo, observando o comportamento dos filhos,
Como os pais podem identificar sinais de transtorno bipolar? Então, Agnaldo, é bastante comum, né, essa preocupação que os pais têm com os filhos de saber se esses sintomas ou as alterações comportamentais da criança são ditas normais ou podem ser algo patológico e passível de tratamento. A gente dividiria na infância o transtorno bipolar em duas partes: os pré-escolares e as crianças de 7 anos, 12 anos em diante. Nos pré-escolares, o que é que a gente observa? O isolamento social, né? As queixas de dor de cabeça, as queixas de dor de barriga, né? As queixas de choro frequente, né? As queixas de recusa de alimentação, né? E também o fato dos pais não conseguirem uma estimulação verbal ou uma estimulação motora correta. Já nas crianças de 7 a 12 anos, a criança vai começar a apresentar distúrbios de comportamento compatíveis com impulsividade, não consegue controlar os seus impulsos, né? Muitas crianças permanecem acima dos 7 anos de idade com enurese noturna, dificuldades de aprendizado, agitação motora. Tá? Então esses são alguns dos sintomas dentro de uma gama enorme de sintomas que podem ocorrer nas crianças e nos adolescentes nessa faixa etária. Doutor Gustavo, agora para encerrar a nossa entrevista, a pessoa que está nos ouvindo agora e que desconfia que tem transtorno bipolar, o que dizer para essa pessoa, doutor Gustavo? O transtorno bipolar tem tratamento, a gente tem remissão dos sintomas, a qualidade de vida, não existe preço que pague a qualidade de vida. Com certeza. Se existe essa dúvida, a melhor coisa que tem é tirar essa dúvida. Procure um profissional, procure alguém que seja treinado para isso, não adianta também tirar a informação com a vizinha ou com algum conhecido que tem transtorno bipolar, que isso acaba mudando os sintomas de pessoa para pessoa. Então procure uma pessoa qualificada, vá em busca de ajuda, tire essa dúvida. Se for transtorno bipolar, tem tratamento. Se não for transtorno bipolar, ok, se ajusta o que é o necessário e a vida segue. Muito bem, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar com o diretor clínico do Instituto de Neurociências, Dr. João Quevedo, Dr. Gustavo Faier, e falamos no programa de hoje sobre o transtorno bipolar. Dr. Gustavo, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite e poder aí esclarecer aos nossos telespectadores. Obrigado, Agnaldo, obrigado às pessoas que tiveram disposição de escutar essa entrevista e espero ter conseguido esclarecer ou me fazer entender sobre os sintomas ou o que é o transtorno bipolar de humor. O transtorno de humor bipolar, infelizmente, Agnaldo, ele tem uma incidência grande, uma incidência de em torno de 1% da população geral mundial. Então, Criciúma, 200 mil habitantes, pela incidência, 2 mil habitantes sofrem de transtorno bipolar. Então, é uma patologia que a gente precisa prestar atenção. É importante que as pessoas saibam que existe tratamento. A pessoa pode ter qualidade de vida. Muito obrigado, Agnaldo. Obrigado a todos os telespectadores. Imagina, doutor Gustavo, parabéns e sucesso. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site www.pergunteaudoutor.com. Tem também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor SC. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá. Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. 80 anos cuidando da vida. Laboratório Búrigo. Pode confiar. URC. Diagnósticos por imagem. Belvívere Cirurgia Plástica e Laser.
E Restaurante Sabor e Arte, a arte da boa mesa.